Olá, meus queridos 3 inscritos! Hoje estou aqui para falar de um livro que privilegia um dos sentidos mais negligenciados na literatura, o olfato. Ou seja, eu estou falando de O Perfume, a história de um assassino, do Patrick Süskind. E o que falar, né? Esse é um livro publicado em 1985 que foi best-seller instantâneo na Alemanha. O autor é também roteirista e historiador, e isso vai ser um componente importantíssimo na construção da história, que tem uma erudição histórica muito grande, muito preponderante, assim. O grande trunfo desse livro é que ele conta a história de um assassino que também é um perfumista. Então ele vai tentar criar uma experiência quase sinestésica com o leitor. A gente vai passando pelas páginas e tem que tentar imaginar ou relembrar a complexidade de aromas que estão sendo descritas ali. E é assim que a gente acaba sendo apresentada a Jean-Baptiste Grenouille, um órfão de nascença que, com todas as forças que ele conseguiu reunir, venceu todas as adversidades e conseguiu chegar no seu objetivo final. Um fato muito importante é que ele nasceu na Fête da Paris dos anos 1700 e bolinha, então século XVIII, século do Iluminismo, século das luzes, mas Paris era a maior cidade do mundo e também fedia horrores. As descrições de cheiros de Paris são bem impactantes e tudo isso cria esse cenário de nascença desse personagem que nasce tanto com um dom quanto com uma maldição. Ao mesmo tempo que ele tem um nariz sensibilíssimo a cheiros, ele não carrega odor próprio nenhum. Isso tudo vai ser muito importante na história porque vai criar em Grenouille uma certa obsessão por aromas e ele vai querer criá-los, vai querer coletá-los, vai querer manipulá-los e assim manipular as pessoas. Esse livro é uma inversão de gênero muito cabulosa, desses gêneros em que você acompanha o protagonista enquanto ele descobre o mundo e ele convive com o mundo e ele aprende a lidar com o mundo. Nesse caso, não é o caso. O nosso protagonista aprende a manipular o mundo quando ele percebe que as pessoas não conseguem escapar dos aromas. O objetivo de Grenouille, uma pessoa sempre excluída e ignorada na sociedade, acaba sendo ser visto, ser amado, ser idolatrado. E é essa descoberta e essa narrativa que a gente vai acompanhar nesse livro. A trama é escrita desde o nascimento até a morte desse órfão, que luta contra todas as adversidades para sobreviver. Mas não se engane, o narrador não quer que a gente tenha pena dele. Muito pelo contrário, ele o descreve como um carrapato, uma verdadeira força da natureza, desprovida de subjetividade, desprovida de caráter, desprovida de valores e assim de humanidade. Conforme vamos avançando na história, descobrimos qual a relação que Grenouille tem com as pessoas ao seu redor e porque o assassinato não é o fim, mas o meio para que ele consiga alcançar o que quer. O narrador aqui é extremamente cínico, onisciente e vai nos contar a história desse assassino do seu ponto de vista. E é por isso que nós temos uma infinidade de descrições de cheiros dentro dessa história. E talvez aí resida o meu maior problema com ela. Eu não consigo sentir cheiros ou ter lembranças ou sensações específicas quando leio sobre cheiros. Então eu não consegui me conectar com a principal fonte narrativa dessa história. Eu cheguei a me questionar em vários momentos se o problema era eu e eu cheguei à conclusão de que sim, porque eu vi várias resenhas e várias críticas sobre esse livro e a maioria das pessoas conseguiu se conectar com essa questão dos aromas, conseguiu sentir uma experiência visceral lendo sobre a Fête da Paris, sabe? Lendo sobre o esgoto, lendo sobre o suor das pessoas, lendo sobre o cheiro de queijo azedo que os homens têm. Enfim, mas eu não consegui achar graça. Esse narrador distanciado me incomodou bastante, a falta de humanidade do Grenouille me incomodou bastante, porque eu não tive nem a oportunidade de pensar, ele é fruto de um contexto, e por isso ele é assim, ou de justificar, e eu acho que isso é de propósito. O narrador se distancia para que a gente não consiga romantizar a história desse gênio incompreendido pela sociedade, excluído socialmente. Não, essa é a história de um monstro que comete monstruosidades e que sempre vai ser um monstro, e essa coisa estática acabou me incomodando também. Ele não tem valores, ele não tem questionamentos próprios, ele não se importa de ter matado as pessoas que ele matou,
E tudo bem, isso pode ser uma construção de psicopatia e muitas vezes na interpretação de várias pessoas, mas pra mim foi um pouco estranho não ter questões nesse sentido dentro do livro. Acabando, não tive real interesse pela história, nem pelo protagonista, nem pelos coadjuvantes que são descritos com uma certa ironia e acabam representando a hipocrisia e acabam representando todos os defeitos das pessoas, que são muito verossímeis até hoje, é verdade, e isso são pontos positivos para o livro, mas não sei, não me cativou assim. Vários momentos também eu fiquei um pouco incomodada que, pelo menos nessa edição que eu tenho aqui, da Record, eles não colocam a tradução e nem uma nota de rodapé para as expressões em outros idiomas. E aí eu não sei falar francês e não sei falar latim, fica um pouco complexo para entender e aí quebra o ritmo de leitura porque tem que sair para pesquisar no celular ou no computador ou no dicionário o que significam certas expressões. Apesar da experiência imersiva do livro não ter funcionado pessoalmente para mim, eu recomendo esse livro porque tanto eu vi que a maioria das pessoas conseguiu gostar dele, como eu vejo que é um livro lindamente bem escrito, assim. É uma literatura de qualidade, a mensagem é forte, a crítica é relevante, verossímil, a maneira como o Grenouille manipula as pessoas através do aroma é maravilhosa de se acompanhar. O quanto a gente se desprende dos nossos valores, das nossas dores, por gostar de uma pessoa ou não. Também acho que ambientar o livro na França durante o Iluminismo é de uma genialidade ótima. Enfim, me fez refletir muito, me fez ter vários insights legais. Foi uma pena eu não ter gostado da experiência em geral, porque é um livro bom e eu recomendo ele para quem quiser ler, mas minha nota final foi 3,5 de 5 estrelas, porque foi realmente muito chato. Foi pesaroso, eu terminei, eu nem sabia como eu tinha terminado, porque eu não queria ter terminado. Eu quase abandonei várias vezes. E é isso, às vezes livros bons não funcionam pra gente enquanto leitores, mas a gente precisa reconhecer que eles são bons. E me contem aí o que vocês acharam, meus muitos inscritos. E é isso.